Olá, telespectadores da TV Prevê. Estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje eu estou aqui com a doutora Rossana Curione, que é juíza da Primeira Vara Civil de Bauru, e o nosso convidado, o doutor Cláudio Cofani, que é advogado e ambientalista. Tudo bem, Cláudio? Olá, tudo bem? Estou ótimo. Eu agradeço a participação nesse programa. Nós vamos ter aí já no mês de maio a Semana do Meio Ambiente aqui em Bauru. E daí a razão de ter convidado o Dr. Cláudio e também aqui a doutora Rossana, que ambos fazem parte de uma organização não governamental, de uma ONG, né, voltada para as questões ambientais. Eu pergunto, Dr. Cláudio, como que está a questão hoje do direito ambiental no seio da nossa sociedade? Já está incorporada ou ainda tem muito que se fazer? Temos dois parâmetros. Um é, no processo de legislação, o Brasil tem uma legislação ambiental muito consistente, avançada em escala federal. Só que ela não foi incorporada pela sociedade. Ela recebe muita resistência por parte tanto dos órgãos públicos, como da iniciativa privada e da sociedade em geral. Porque se a lei for ser seguida, e for fiscalizar e for punir, enquadra quase todo mundo. Desde o cidadão que ainda está jogando a sujeira dele na rua, ainda está na hora que tem que trocar o sofá, em vez de levar para um descarte, ele joga no terreno baldio que tem perto da casa dele. Desde esse cidadão até as empresas públicas e privadas que geram grande quantidade de resíduos ou emitem grande quantidade de poluição e que não concordam em investir, nem que seja a médio e longo prazo, para reduzir esse impacto. Então a legislação no Brasil é boa, é muito boa. A fiscalização é fraca e a aplicação pela sociedade também ainda é fraca, ou seja, o desafio ainda é muito grande. Vou perguntar aqui para a doutora Rossana, você não acha que é um pouquinho severa, às vezes, a lei ambiental? Por exemplo, questão de matar um passarinho, né, já acaba levando a pessoa à prisão, né? Não é um pouquinho severa? Não, acho que dificultaram nesse sentido e, às vezes, um crime até mais... de maior impacto ambiental acaba não sendo punido com tanto rigor. Como que a senhora vê, doutora, essa questão da nossa legislação, que é recente no país, né? Eu acredito, Saíde, que é o que nós estávamos falando em off, né? Sim. A legislação, ela tem, infelizmente, no Brasil, ela acaba tendo aí uma finalidade educadora. Se você tem uma legislação muito branda, ela não causa esse impacto que se espera, não é? Então, obviamente que a gente, considerando essas mudanças que vão ocorrendo na legislação, e elas são pontuais, isso acaba ocorrendo, né? Porque quando a gente começa a tratar das questões ambientais, então se foca nessa questão ambiental sem ter uma visão sistêmica, vamos dizer assim, em relação a toda a legislação penal. Vamos trabalhar com a questão da pena, né? Mas, se nós formos pensar pelo lado do fator de intimidar ou de impor essa questão, essa nova consciência, uma mudança de postura, aí a gente vai imaginar e pensar e colher frutos, na verdade, no sentido de que tem que ser assim, porque senão ela acaba sendo branda demais e aí nós vamos cair naquela questão, a lei não pegou, né? Então precisa às vezes vir com uma questão muito forte, causando às vezes até uma certa perplexidade para chamar atenção, não é? O ideal é que nós não precisássemos de lei para dizer, olha, não pode destruir a natureza, nós não podemos matar os animais e etc. Mas, né? Mas a minha pergunta é no seguinte sentido, eu não sei se vocês vão de concordar. Veja bem, se a finalidade da legislação ambiental, né, é atingir um objetivo talvez um pouco distante, né, que seria a educação ambiental, o porquê de alguns crimes ambientais serem inafiançáveis. Não seria melhor uma pena alternativa, que a pessoa fosse fazer uma contraprestação de serviços
para a comunidade, reparando até o dano ambiental causado? Não, até, né, Saíde, mas veja, o fato dele ser inafiançável não impede que depois ele seja punido com uma prestação. A única coisa é que pelo menos a autoridade policial, naquele momento, ela coloque imediatamente em liberdade. Então, que precisa ser analisado isso, levado ao juiz, para que ele então verifique se é o caso ou não. Então, nós temos aí duas facetas, né? Nós temos esse fator educacional, mas também essa questão da preservação. Eu falo isso muito, assim, muita vontade, porque lá no sítio do meu pai, sempre foi um local que tinha muito passarinho. E nós nunca tivemos o hábito de matar passarinho, mas o fato é que esses passarinhos sumiram. De repente, paulatinamente, com essa legislação que nós temos hoje, nós temos centenas de canários amarelos lá, coisa que a gente não via mais. Retornou. Né? Retornou. Então, isso, e todo mundo que vê fala, olha, a lei deu resultado, né? Para o homem leigo, isso a gente sente. Então, às vezes, precisa desse impacto para que as pessoas passem, quem sabe daqui a pouco a gente possa ter uma outra forma, uma outra maneira, uma outra legislação, mas eu penso que naquele momento foi preciso impor dessa maneira. Para se chamar essa atenção, me permite acrescentar? Pois não. Essa semana mesmo, recentemente, nós tivemos uma apreensão de centenas de pássaros silvestres num carro aqui na Castelo Branco, estavam trazendo da região do Pantanal, do Mato Grosso. E esse é um crime afiançável. Então, as pessoas que foram presas, eles pagaram, cada um deles, R$400 e 2 horas depois estavam na rua. E, com certeza, vão voltar a praticar o delito, porque eles lucram bem com isso daí. Quando a sociedade vê que uma pessoa pratica tamanha quantidade, centenas e centenas de aves, apreende legalmente, transporta legalmente e vai vender legalmente, ele é preso pela autoridade policial, é levado para a delegacia, chega lá, o crime é afiançável. O cara que tem dinheiro, saca R$500, paga, sai dando risada da polícia, da sociedade, todo mundo. Ele fala, o crime compensa. E quando tem um crime afiançável nesse ponto, R$400, quem fica preso é o humilde, porque ele não tem R$400. O humilde, nós temos nos CDPs aqui, nas detenções provisórias, nós temos pessoas que estão presas por de vários tipos de crime, com fiança de 80, de R$100. A pessoa não pagou a fiança, ninguém apareceu para pagar, ela permanece detida pela autoridade policial por semanas e semanas. O Estado gasta muito mais do que isso, mas os humildes não conseguem pagar. Então, o inafiançável não quer dizer que a pessoa não pode ser libertada. Ele demanda um advogado, demanda provar que a pessoa não tem antecedentes criminais, que ela tem residência, tem trabalho. É um cidadão que merece ser respeitado até que um dia, eventualmente, ocorra uma condenação. Enquanto não ocorrer a condenação, tem que se respeitar esse cidadão. Então, ele é libertado. Agora, esses temas antes era mais radical. Quando a lei de crimes ambientais saiu, ela era muito mais radical. Então foi o caso que você lembrou, de pessoa lá em Brasília, que entrou no zoobotânico, pegou um animalzinho, uma avezinha, foi preso, e aí caracterizado como furto famélico, para tentar libertar a pessoa. E desses 12 anos da lei, ela já sofreu um abrandamento para atingir essa equidade social, possibilitar o juiz olhar o caso em concreto e falar, não, nesse caso aqui eu entendo que essa pessoa pode ser libertada. Mas a fiança tem essa virtude, esse defeito. O cara pratica um crime enorme, paga R$500 e está na rua. Nos Estados Unidos, quando acontece uma coisa dessa, e o juiz entende que dá lucro, o juiz fala assim, ó, tua fiança é R$300 mil. Ou seja, vai ter que perder tudo que ele ganhou praticando o delito. Porque é uma atividade lucrativa, no caso, né? Eles tiram o lucro a partir do valor da fiança. No Brasil, infelizmente, esse princípio não vigora. Eu acho interessante também, por exemplo, os crimes, porque quando eu falo de crime ambiental, você retirar pedras preciosas ou semi-preciosas da natureza também é um crime ambiental, mas não é visto dessa forma. Qual o motivo? É que a legislação trata do Código de Mineração, recursos minerais, é uma legislação específica, porque tudo que está no subsolo é da União. Sim. E ele não entende que isso daí altera o equilíbrio entre as espécies. Agora, de repente, para poder extrair esse minério, aí a pessoa desmata, joga, altera grande quantidade. O ecossistema, aí ele pratica um crime contra o equilíbrio das relações bióticas e abióticas, entre ser vivo
e não vive. A mineração em si, se for bem conduzida, ela tem pouco impacto. As mineradoras de ponta hoje, elas realmente adquirem uma área enorme, atuam numa área bem pequena, 5 a 3% do que eles adquiriram, um impacto bem localizado e tem todo um projeto de recuperação ambiental. Mas não é o caso do garimpo. O garimpo é devastador. Então o Estado brasileiro trata realmente os minérios de um jeito, e aí eu ressalto que o crime contra a sociedade é muito maior, a sonegação é violenta e a criminalidade se aproveita mais ainda disso. Esse é um grande defeito que o Brasil tem e que a gente quase não conhece. E a legislação ambiental, na opinião de vocês, ela é voltada para a questão da sustentabilidade ou ela apenas coíbe o ato? Ela coíbe o ato. A função do direito, da legislação criminal, é dizer quais fatos, quais atos que o ser humano pratica que são antijurídicos e ilícitos. Então, a legislação ambiental especificamente não cuida do conceito amplo de sustentabilidade. Ela atinge como fator imediato o ambiental. Imediato, sim, a sustentabilidade. Porque quando você destrói o equilíbrio de uma região, ou destrói a água de uma região, você está afetando a qualidade de vida da sociedade, está afetando a produção econômica. Então, isso aí, no imediato, no posterior, é sustentável. Mas no imediato, ele só está preocupado com o que pode quebrar o equilíbrio da qualidade da água, do ar, dos seres vivos. Essa é a prioridade da legislação no primeiro momento. E essa legislação ela é de âmbito federal e também nós temos leis estaduais. E os municípios, eles podem também criar suas leis voltadas para as questões ambientais, principalmente para as questões de sustentabilidade? Podem perfeitamente. Bauru, nós tivemos recentemente o lançamento da campanha da Fraternidade de 2011 na Câmara dos Vereadores de Bauru, e o tema é Fraternidade e a Vida no Planeta. Aí eu particularmente pude me manifestar lá e mostrei para os vereadores, para o prefeito que estava presente. Bauru já aprovou a Agenda 21 local, e é uma resolução 10 de 2007 da Secretaria do Meio Ambiente. Ali estabelece tudo o que Bauru pode fazer, foi votado por centenas de pessoas, o que fazer pela sustentabilidade em nível municipal. Infelizmente, o prefeito que era secretário não aplicou o que ele propôs, a Câmara dos Vereadores não acompanha o que essa agenda estabelece e a sociedade civil também não. Então, nós começamos agora uma campanha para divulgar isso daí. Porque no nível municipal, a gente não pode estabelecer questão de crime. Isso daí é competência federal. Agora, a questão da sustentabilidade se define em nível municipal em grande parte. Tem muito o que fazer. Mas o município ele tem o poder de polícia. Ele não pode utilizar esse poder de polícia para coibir também questões do meio ambiente? O município sempre trabalha, quando nós temos algo que na questão ambiental, por exemplo, se ocorrer um fato no município de Bauru, isso pode ter um reflexo local, estadual e federal. Mas a competência que é concorrente, né, fica adstrita às questões locais. O grande problema, né, Saíde, é que toda vez que nós estamos aqui, a gente fala da mesma coisa. O grande problema é a desinformação. Quer dizer, nós falamos da falta de fiscalização, que é um mal nesse país também, mas a falta de informação também é. Eu desafio as pessoas que convivem comigo, inclusive eu, a dizer ali, e olha que a gente está envolvido, mas de pronto dizer quais são 10 prioridades dessa Agenda 21 local. Nós não conhecemos. E por que que não? Porque não se divulga. Então, é tudo muito um país legiferante. Como se a gente legislasse e o problema se resolvesse. E não é assim, né? A legislação, ela existe, então agora vamos trabalhar. Nós temos aqui já uma legislação estabelecendo quais são as metas locais e quem é que tem que desenvolver isso. Então nós temos que conhecer quais são, nós temos que conhecer as competências, quem tem competência para realizar cada uma e depois nós como sociedade civil temos que cobrar. Porque o problema da democracia é muito bonita porque nós estamos numa democracia, mas com uma mentalidade de ditadura. Porque a gente acha que tudo é o Estado que tem que fazer.
E não é assim, né? A democracia, ela pressupõe participação e nós não temos essa participação. A nossa cultura não é permeada por essa consciência de participação, de cobrança. A cobrança não é no sentido pejorativo, mas no sentido de saber o que precisa ser feito, quem pode fazer e o que nós podemos fazer enquanto sociedade civil, não é? Então, eu acho que esse talvez seja um grande problema, porque nós não modificamos o país, eu sempre falo isso na sala de aula, do Palácio do Planalto para dentro. É daqui para fora que tem que mudar, né? Nós não podemos ser ingênuos no sentido de que uma lei no Congresso Nacional vai resolver por um passe de mágica as questões todas. Enquanto nós não nos movimentarmos como sociedade, as coisas não vão acontecer, né? Apesar de que essa questão ambiental, eu peço para o doutor Cláudio abordar, é um choque de gerações também, né? Porque daí a razão, daí a razão de entrar a legislação, certo? Com certeza. Para nós, né, que vivemos uma outra época, um outro costume, um outro hábito, né, certo? É totalmente diferente da geração que está aí chegando, que já está com uma outra mentalidade em relação ao meio ambiente, não é isso? Mas que precisa ser incutido isso, Sim. Né? Porque senão eles vão seguir o nosso exemplo de não participação. Se me permite, eu comento em palestras que eu dou, que nós temos 3 gerações presentes no planeta muito peculiares. Você pega a geração dos nossos pais, pessoas que têm 70 anos, 80 anos, e que estão com uma longevidade maior do que o esperado na época deles. Mas quando você conversa, vocês lembram que vocês nasceram, cresceram sem plástico? Eles começam a lembrar, como é que tomava água? Era em caneca? De copo de plástico? Não. Aí o pessoal começa a lembrar que não existia copo descartável, não existia garrafa PET, não existia nada desse mundo descartável. Esse mundo descartável começou nos anos 60, 70 para frente. Então a geração dos nossos pais é uma geração naturalista por excelência. Eles conhecem uma vida onde, quando você fazia o lixo na tua casa, o cara separava o lixo orgânico e jogava num balde, e chamavam de lavagem. E todo mundo deixava lavagem, um cara do sítio passava, pegava e levava para os porcos. Ninguém jogava para apodrecer isso num aterro, isso era reciclado. E o que não era lavagem, as pessoas separavam e aí passavam e ia para o lixão. A sociedade dos anos 70 para frente, que são os filhos deles, que somos nós, jogou tudo no mesmo lixo, consumiu no nível descomunal, sujou no nível descomunal e trabalhou a produção num nível irresponsavelmente grande, que a gente provocou isso daí, junto com eles que foram entrando na nossa onda. E nós geramos a geração dos nossos filhos, que já vem tudo sujo e não concordam e querem modificação. Então, um grande choque de gerações. A gente tem que aprender com os mais velhos que é possível viver com simplicidade e qualidade de vida. E tem que aprender com os mais novos a aversão à desgraça que nós produzimos. Então, realmente, você falou muito certo, é um grande choque de gerações e nossa geração é que está no meio. E aí tem um outro complicador, né, doutor Cláudio, que seria, penso eu, além dessa diversidade de cultura, né, certo? A questão da demografia. Hoje já são quase 7 bilhões. Onde colocar todo esse lixo? Certo? 7 bilhões consumindo muito. Exato. Antigamente era bem menos. Hoje, né, nós já estamos chegando a quase 7 bilhões de habitantes na Terra. E como fazer com todo esse lixo? Como dar o destino correto para esse lixo? Aí entra, né, Cláudia, aquilo que a gente busca no nosso trabalho pequeno ainda, mas é chamar atenção para o consumo responsável, não é? No sentido de que nós temos que pensar em cada lixo, a cada porção de lixo que nós estamos produzindo, que isso tem um impacto. E a gente sempre discute isso nas reuniões lá da ONG, o que acontece? Nós, até pouco tempo, nós não tínhamos essa noção de que a Terra ela era finita. Para nós a Terra não tinha fim, poderia se fazer qualquer coisa e hoje nós já começamos a perceber que não é bem assim, que nós temos problema de espaço, onde é que nós vamos colocar, como muito bem você observou, essa quantidade de lixo. Então, mas aí não entra a legislação, doutora Rossana, ou seja, é necessário mesmo, infelizmente, ter a legislação para dar aquele impacto, como vocês colocaram. A legislação já é uma etapa que nós estamos vencendo.
O que falta é a sociedade pressionar o Poder Executivo operacionalizar a isso criar métodos de fiscalização eficazes. Exatamente. Eu, na área ambiental, sempre tenho que atender empresas e hoje mesmo recebi um pedido para uma empresa para atender uma demanda dela, em que eu tive que fazer reunião com o empresário e falei assim, mas o senhor está totalmente errado. O senhor está fazendo absurdo, o órgão público está certo. E o empresário não admite ter que pagar que seja R$500 para deixar de fazer um absurdo. Então entra a questão do choque de cultura. Ele entende que, como existia nos anos 50, tudo que ele produz e polui, ele produz, ele vende, ele ganha, mas o que ele polui, o problema não é dele, é da sociedade. E o grande problema é a fiscalização, quer dizer, o órgão público apontou o problema dele, só que dá uma multa que ele considera pífia, que ele também não quer pagar, e até eventualmente o órgão público parar a atividade dele, fazer ele aprender na marra, demora muito tempo. Então a fiscalização até a fiscalização é frágil. E nesse ponto, sou obrigado a aproveitar a presença da doutora Rossana, o judiciário ainda está se aparelhando, está se desenvolvendo para a magistratura começar a entender isso daí. E quando chega a questão ambiental, para dezenas e centenas de juízes, é uma matéria desconhecida. E quando ele tem que decidir em prol da questão ambiental e contra a produção econômica, que tem a ver com geração de renda, com emprego, o juiz sempre tem muita preocupação. Ele fala, gente, mas eu vou proteger essa questão do meio ambiente, eu vou parar uma empresa. E normalmente o juiz indefere isso daí. Então tem que ser muito consistente a prova, é muito complexo. Então a fiscalização é um grande ponto para transformar a sociedade hoje. E hoje, só aproveitando, o Tribunal de Justiça ele tem Câmara Especial hoje. Então isso é muito importante. E é São Paulo que tem, que é muito boa. Muito boa, porque nós começamos a ter uma formação de uma consciência também dentro do Poder Judiciário em relação a como se punir, de maneira efetiva, adequada. Exatamente. Então essa especialização, eu acho que é de suma importância. Nossa, tá trazendo vantagens crescentes. E ela vem nesse sentido, Said, veja que vai, de alguma forma, vai tocando todo mundo, até que agora nós, porque como na hora sociedade... que o pedido chega, a discussão sobre a questão do meio ambiente fica no debate, são só palavras. Quando há o conflito entre o interesse privado e o interesse difuso da sociedade, através dos órgãos de fiscalização, e vira um auto de infração, que vira uma ação, aí a coisa começa a ficar mais séria para a empresa. Quando chega na mão do Poder Judiciário e o juiz sentencia, falando, você errou e você vai pagar por isso dessa maneira. Aí as empresas começam a ter o processo educacional, porque toca no bolso da empresa. E quando recorria antigamente, lá em cima nos tribunais, eles eram mais conservadores, então eles defendiam a empresa. São Paulo deu um passo espetacular. Isso está fazendo com que os empresários estejam cada vez mais preocupados, porque a assessoria jurídica deles fala, isso daí está perdendo tudo, isso daí vai custar mais caro. Então, no planejamento estratégico da empresa, ela já considera esse aspecto para poder investir. Mas ainda falta fiscalizar para provar que está acontecendo. E quando nós temos, por exemplo, a Câmara Especial, você tem a formação da jurisprudência. Então, a empresa já sabe que se ela agir de determinada maneira, ela já sabe qual que é a punição e que não tem remédio, Então, isso, eu acho que nesse sentido, é muito importante, essa questão. Porque tanto a nível, vamos dizer assim, micro, quanto a um nível macro, no caso de uma empresa, de grande porte, a questão do meio ambiente é custo realmente, só que é um custo que traz um benefício ao longo do tempo de uma maneira fantástica que ainda não foi devidamente observado, a gente estava conversando sobre o aquecedor solar, tá? O que eu economizei com um aquecedor solar em termos de energia, quer dizer, na época em que eu instalei o aquecedor solar, realmente foi um custo absurdo. Só que o que eu economizei na conta de energia em todos esses anos que eu possuo aquecedor solar, pagou o aquecedor e me trouxe ainda lucro. O retorno. Será que o empresário ele vai ter que ser conscientizado disso também? É aí que entra a questão da educação que a doutora cita. Eu trabalho muito assessorando empresas nesse aspecto.
Então, as empresas que consideram que o investimento na questão ambiental é despesa, é como você ir hoje você vai num bairro como Meridota, Otávio Haase, o Geisel, são bairros populares que foram implantados em Bauru há 10, 15, 20 anos. Você vai lá e olha casas, residências que estão do jeito que foram construídas. E no mesmo quarteirão, dezenas de residências que o pessoal já investiu, já melhorou, já ampliou. São casas nesses bairros muitas vezes melhores que os chamados bairros nobres. A mesma coisa na gestão da empresa. O empresário que não quer investir na qualidade da gestão ambiental da empresa dele, ele é como se fosse um cara irresponsável para cuidar da própria casa. Ao longo dos anos, a casa dele vai degradar, vai estragar, vai valer menos. Você deu um exemplo, há cerca de 10 anos você investiu na sua casa pondo aquecedor solar. Na hora foi um custo, mas como você construiu a tua residência para morar nela por 10, 15, 20 anos, os primeiros 10 anos já está tudo pago. E você vai colher o benefício disso no seu bolso pelo resto do tempo que você morar lá. Quem te suceder no imóvel também vai. Então nós temos o benefício econômico tangível, verificável, nós temos um benefício ambiental muito grande. Então, uma das coisas que o empresário fala mas se eu fizer isso, o Estado tem que me pagar. É como eu disser assim, mas peraí, alguém tem que pagar você para limpar a tua casa? Pra você manter tua louça limpa na tua casa, você tem que ganhar para isso? Não, o que é teu é tua obrigação cuidar. Como tomar banho e cuidar da tua saúde. Então, há uma resistência mais cultural. Hoje, os mecanismos para identificar os indicadores de desempenho e rentabilidade estão melhorando. Ainda precisamos de profissionais de administração de empresas, de engenharia e de contabilidade e economia tenham mais aporte de informações e transmitam mais. Mas é cada vez mais perceptível. E os bancos identificam claramente as empresas que são mais responsáveis, porque elas geram menos risco, então eles emprestam mais barato para elas. Tem dinheiro mais barato para essas empresas. E a própria questão da legislação em si, ela está sendo rigorosa com o próprio Estado, né, doutora? Com Ou seja, certeza. o Estado é dos que costumava, vamos dizer assim, praticar também os chamados crimes ambientais e agora está já devidamente enquadrado, porque a legislação ela é ríspida também com o Estado, ou seja, tanto quanto, né? Na hora de fazer uma estrada, de construir uma rodovia, ou ampliar, ou duplicar, está ali o relatório de impacto ambiental, precisa ser, quer dizer, tudo, senão não sai do papel. Inclusive, uma questão muito perceptível para todos é a aprovação de um loteamento. Quer dizer, se ele aprova um loteamento que causa um dano ambiental, pode esperar que quem sofreu o dano vai acionar. Não é? E ele vai ser responsabilizado também, porque ele também contribui na medida em que ele autoriza uma obra que degrada o meio ambiente e eventualmente até causa dano específico, particularizado, ele pode ser chamado à responsabilização. Nós temos isso no consumidor. O banco que empresta o dinheiro para essa obra também. Exato. Então nós temos hoje... São solidários. Solidários, exato. Então hoje a defesa do consumidor, vamos tratar do consumidor. O Estado responde também como um fornecedor de serviços e de serviços principalmente. Então se nós formos falar da questão ambiental também. Então hoje essa questão ela vai trazendo todo mundo, né? De maneira que nós temos os órgãos dentro da sociedade civil e inclusive dentro do próprio Estado que está aí justamente para fazer com que esse Estado também não cometa esses mesmos erros, né? Não provoquem esses mesmos... Tanto que as prefeituras da região, quase todas, são autuadas com certa frequência pela CETESB, que é o órgão ambiental que cuida da poluição. Bauru já foi, Itapuí lixo, água, a questão das concessionárias, das permissionárias, esse pessoal que trabalha com as duplicações de rodovia, os danos que eles causarem inevitavelmente serão chamados a responder por isso, né? Então... É um novo momento e as pessoas precisam acordar. E só para a gente deixar aqui, essa é uma coisa tão instigante, né? Porque se nós todos sabemos que há a necessidade de se fazer algo, por que essa resistência em fazer? Não é? Todos nós, se nós formos perguntar para todo mundo concorda. Todo mundo concorda, só que não dentro do meu quintal, que se faça lá fora, né? E isso é, então, a base e é o tema que nós vamos discutir
no nosso próximo trabalho de sustentabilidade, é justamente isso, essa resistência que nós temos e que é facilmente detectável aí, né, na vida social, na sociedade como um todo. Tá ótimo, então. Eu só vou pedir aqui para a doutora Rossana e o doutor Cláudio, eles fazem parte de uma ONG. Qual que é a ONG, doutora Rossana? Desafio da Sustentabilidade. Tem site essa ONG? Está quase terminado, né? Falta alguns ajustes ainda, nós estamos inserindo aí um material, mas será sustentabilidade com TH. Isso. E então, .org.br. Então logo ele vai estar aí no ar, se Deus quiser. Tá ótimo. Então gostaria de agradecer a presença do Dr. Cláudio Cofani, da doutora Rossana Curione Mergulhão, juízes da primeira vara civil, que vieram ao nosso programa para falar sobre o direito ambiental e sustentabilidade. Fica aí para vocês, né? Mais uma vez o site da ONG, que é o nome da ONG Desafio da Sustentabilidade. Desafio da Sustentabilidade, com logo o site no ar, www.sustentabilidade.org.br, sustentabilidade com TH. Ok? Muito obrigado pela presença. E eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, a nossa parceria é com você.